Então, vamos dar continuidade à disciplina, né, à aula de avaliação antropométrica, agora então com a nossa parte 5. Então, na parte 4, nós vimos as várias maneiras que a gente pode calcular o peso ideal. O peso ideal é aquele peso onde, se o meu paciente está nele, né, ou está naquele intervalo de peso ideal, as chances que esse meu paciente tem de estar desenvolvendo patologias relacionadas ao peso é mínima. Então, ou seja, é um peso que me dá o que? Mais longevidade, mais qualidade de vida. Então, é um peso que nós buscamos atingir. Mas o que acontece se o meu paciente tiver algum tipo de amputação? Eu não vou poder usar aquele peso, né? Se ele não tiver, às vezes, uma perna, um braço, eu não posso fazer aquele cálculo. Então, né, existe o cálculo de peso ideal corrigido para amputações, tá? Então, a gente vai o quê? A gente vai estimar o peso da parte amputada para a gente subtrair daquele peso ideal. Então, de qualquer maneira, nós vamos calcular o peso ideal por umas daquelas maneiras vistas na parte anterior, tá? Agora, uma vez que nós já temos o peso ideal, para aquelas pessoas que têm amputações, nós vamos corrigir esse peso, tá? Como? A fórmula é peso ideal, né? É igual 100 por 100 menos o percentual do segmento amputado dividido por 100. Depois que faz essa conta, multiplica pelo peso ideal. Tá? No próximo slide, nós vamos apresentar uma tabela que a gente vai ter esses percentuais médios, tá? De cada segmento que pode ter sido amputado do meu paciente. Bem, então aqui está, né, a tabela de peso ideal corrigido para amputações. Então a gente tem, por exemplo, né, se você teve, né, o seu paciente tem uma mão amputada, essa mão corresponde a 0,8% do peso total. Então a gente vai descontar isso naquela forma. Um pé, por exemplo, é o quê? 1,7%. A perna, se foi amputada abaixo do joelho, corresponde a 7%. A perna acima do joelho a 11%. E a perna inteira 18,6%. Se aquele meu paciente tiver amputações bilaterais, ou seja, nas duas pernas, então você vai ter que pegar esse percentual, né? E multiplicar então por 2, ok? Bem, então agora nós temos o peso ideal, né? Calculado, né, de uma daquelas maneiras que nós vimos. Com esse peso ideal, a gente pode calcular então agora a adequação ao peso ideal, ou também chamado de percentual do peso ideal, tá? O que é isso, gente? Então, eu vou me comparar hoje, como eu estou hoje, com relação ao peso ideal. Então, quão perto ou quão longe eu estou do peso ideal, tá? Então, qual é a fórmula? A fórmula é a seguinte: percentual do peso ideal ou a adequação do peso ideal, que é a mesma coisa, é peso atual, que é aquele peso que eu vou medir né, no meu paciente naquele momento, dividido pelo peso ideal, que eu vou ter calculado já por uma daquelas fórmulas, tá? Depois que eu faço essa conta, eu multiplico por 100 e eu vou ter um percentual, tá? Bem, esse autor Aspen, ele usa esse percentual de peso ideal para classificar o meu paciente, tá? Então, por exemplo, se o meu paciente deu 70, ou seja, ele está 70% do peso ideal, isso, segundo Aspen,
significa uma desnutrição moderada, tá? Se ele está a 150% do peso ideal, 150 significa obesidade, tá? A gente pode usar também essa adequação do peso ideal para fazer um rastreamento nutricional. Ou seja, eu preciso pegar aquelas pessoas que estão em risco e estudar essas pessoas. Então, como que eu faço de uma maneira mais rápida? Né? Eu pego, então, 20% abaixo ou 20% acima do peso ideal. Então, eu pego o peso de todo mundo, calculo o peso ideal para eles e olho, quem está 20% abaixo ou 20% acima, eu entendo, então, que está em risco nutricional e eu vou fazer uma avaliação mais completa dessa pessoa. Bem, peso saudável. A gente viu lá atrás, né, em alguns exercícios, que uma vez que a gente calcula o peso ideal, se a pessoa não está dentro do peso ideal, é difícil a gente fazer uma interpretação se a gente não sabe o peso saudável. Então, agora nós vamos aprender o peso saudável. O que é esse peso saudável? É qualquer valor resultante do cálculo dos IMCs dentro do intervalo de eutrofia do IMC. Então, qual que é o intervalo de eutrofia do IMC? Entre IMC de 18,5 e IMC de 24,9, né? Ainda coloquei aqui 99 para ser o máximo possível, mas normalmente a gente põe 24,9. Então, o peso saudável mínimo que a pessoa vai ter seria um IMC de 18,5 que multiplica a altura dessa pessoa em metros ao quadrado. E o peso saudável máximo seria o IMC de 24,99 vezes a altura em metros ao quadrado. E aí a gente vai ter um intervalo. O que significa o meu paciente ter o peso dentro deste intervalo de peso saudável? Significa o quê? Que as chances de desenvolver doenças ou patologias relacionadas ao peso é pequena. Então, você tem menos patologias, tá? Então, é algo que a gente quer ter, tá? Sandra, e o peso saudável? E o peso ideal? Normalmente, o peso ideal está dentro. O peso ideal é um intervalo menor dentro desse intervalo maior de peso saudável. Então, se ele estiver dentro do peso ideal, a chance de desenvolver doença é mínima, é o mínimo possível. Agora, dentro do peso saudável, né, a chance de desenvolver doenças ou patologias, né, relacionadas ao peso é pequena. Por que relacionadas ao peso? Porque tem doenças que não tem nada a ver com peso, é uma doença genética. Né? Então, não tem a ver, o fato da pessoa estar pesando mais ou pesando menos não vai interferir, tá? Percentual de perda de peso recente. Então, eu posso calcular o percentual da perda de peso recente para me permitir identificar o grau de severidade daquela perda de peso. Tá? Tem perdas de peso que são, né, dependendo da severidade, elas têm implicações. Ou seja, vai fazer com que a pessoa fique mais vulnerável a patologias. Tá? A perda de peso recente, ela melhor se correlaciona com a morbidade e a mortalidade. Bem, percentual de perda de peso recente, tá? Bem, a perda de peso é um indicador significativo do risco operatório. Então, quando um paciente nosso vai passar por uma cirurgia, a gente tem que observar como que está sendo a história de peso dele. Por quê? Se ele vem de perdas de peso significativas, isso pode estar relacionado com um prognóstico pior pós-operatório. Então, olha bem esse dado aqui, que é um dado de pesquisa. Perda maior que 20% do peso corporal antes da cirurgia significa 33,3% de mortalidade pós-operatória. Então, ou seja,
uma pessoa que vem perdendo peso, ela tem mais chance de morrer no pós-operatório, tá? Outras pesquisas mostraram que, às vezes, não precisa ser nem 20%, 10% de perda de peso pré-operatória, juntamente com alguma alteração funcional, ou seja, a pessoa ela perdeu alguma das funções, então ela não está conseguindo, às vezes, se locomover, ela não está conseguindo levantar, ela não está conseguindo se alimentar sozinha. Então, se tem perda de peso junto com alteração de função, isso é um indicador mais específico ainda de risco, mais do que somente a perda de peso. E como que é a fórmula, então, né, do percentual de perda de peso? Como é que a gente calcula esse percentual? Então, a gente vai pegar o peso usual ou peso habitual, que é aquele peso que a gente vai perguntar para o paciente, que é aquele peso que é um peso normal para o paciente, tá? Então, o peso usual menos o peso atual dividido pelo usual, faz essa conta primeiro, faz essa daqui, depois divide, depois multiplica por 100, tá? Se eu tiver um percentual de 1 a 2% em uma semana, tá? É uma perda considerada significativa. Então, pode sim levar a maior morbidade e mortalidade. Se for mais do que 2%, a perda, então, é considerada grave, tá? Então, o risco é maior. Dentro de um mês, é considerado perda significativa 5% e perda grave mais do que 5%. Em 3 meses, é considerado perda significativa 7,5%, perda grave mais de 7,5%. E em 6 meses, 10% é considerado significativo em uma semana e mais de 10% perda grave. Bem, aqui eu elenquei algumas situações que a gente tem que ter cautela quando a gente for interpretar o peso. Então, quais são essas situações? Quando o meu paciente, por exemplo, apresenta edema ou ascite, tá? Se ele apresenta edema ou ascite, eu posso estar contabilizando esse peso do edema, tá? E isso vai mascarar perdas de peso, tá? Então, isso é bem importante. Então, antes de eu pesar a pessoa, eu tenho que saber se a pessoa tem edema ou ascite, tá? Outra situação importante são obesos que perderam peso muito rápido. Geralmente, o que acontece nesses casos é que eles vão apresentar atrofia do tecido magro, né, da massa magra, tá? E aí, essa atrofia vai ser mascarada pela gordura residual e tecido conectivo que ainda tem. Então, às vezes, no final, a pessoa tem um peso que é considerado eutrófico, porém, o tecido magro dela, a massa magra, está diminuída e a massa de gordura ainda está um pouco aumentada. Outros casos, né, de mudanças, por exemplo, na ingestão de sódio, quando a pessoa, às vezes, ela deixa de ingerir sódio, pode acontecer, então, períodos de reajuste dos fluidos e, consequentemente, alteração de peso. Bem, e a última situação que vale a pena a gente mencionar é o crescimento tumoral maciço. Então, se a gente tem um paciente que tem tumor, a gente tem que observar, né? A gente tem que olhar no prontuário dele o tamanho desse tumor. Porque tem tumores que pesam até 1 quilo ou mais. Então, isso pode fazer diferença, isso pode estar mascarando, então, o peso do meu paciente. Aqui eu trouxe algumas fotos, né, de edema para mostrar para vocês, né, um edema das mãos e dos pés, né, vocês já sabem, né, para a gente saber se é edema, a gente faz uma pressão com os dedos, principalmente com o dedo polegar, e se ficar, né, essa marca que é chamada sinal de cacifo, né, é uma marca de edema. Aqui a gente tem ascite, tá? Logicamente eu coloquei um exemplo aqui de uma ascite num grau bem grave, né?
mas é esse acúmulo de água na região peritoneal, tá? A ascite, ela é muito comum, né, nas doenças hepáticas, nas doenças renais, né, mas também em outras situações. Bem, uma vez que eu detectei edema, por exemplo, no meu paciente, eu posso descontar, então, esse excesso de peso hídrico que o meu paciente está apresentando. Se o edema chega até no tornozelo da pessoa, eu posso descontar 1 quilo, tá? Se ele chega até no joelho da pessoa, eu desconto de 3 a 4 quilos do peso dela. Se ele chega até na base da coxa, tá? Eu posso descontar de 5 a 6 quilos. Isso é o que a gente chama de anasarca ou edema generalizado, eu posso descontar de 10 a 12 quilos de excesso de peso hídrico. No caso da ascite, né? Uma ascite leve, que a gente vai ver as fotos em seguida, a gente pode descontar até 2,2 quilos, tá? Ascite moderada, a gente pode descontar até 6 quilos e uma ascite grave até 14 quilos. Tá? Eu coloquei uma observação aqui para lembrar, né, que a ascite é esse nome, é o nome dado a esse acúmulo anormal de líquidos dentro da cavidade peritoneal. Então, está muito relacionada, como eu falei, à doença hepática grave, tá? Principalmente, mas tem outras causas, tá? Causada pela alta pressão dos vasos sanguíneos do fígado e baixos níveis de albumina.